Bom, boa noite, pessoal, bem-vindos. Essa é a primeira live de uma maratona de lives aí que a gente vai estar fazendo, de comunicação e oratória. A gente tem essa honra aí de estar convidando o Firmino Neto para estar participando. E o Saturnino, meu sócio, entrou também para dar as boas-vindas aí. Seja bem-vindo aí, Saturnino. Dá um salve aí também. Muito boa noite aí o pessoal do Facebook, boa noite para o pessoal do Instagram. É um enorme prazer entrar para dar um bem-vindo, né, ao Firmino. Seja bem-vindo a Jaya. Firmino é um cara parceiro, é um grande orador, é um grande pensador, é um grande jornalista, é um teólogo. Ou seja, é um cara que, se ele abrir a carteira, se ele dá uma carteirada, ele entra em qualquer lugar, sacou? A famosa carteirada. Essa parceria com o Caleb, poder trazer a Jaya também aqui para a Europa. Europa, não só Europa, CPLP, Portugal, Cabo Verde, Angola e por aí em diante. Me enche de orgulho. E o Caleb conhecemos durante uma live que era sobre o cinema africano, alguma coisa do gênero, né? Isso. A convite do Pedro Antônio dos Santos, né? O cônsul de Cabo Verde aqui no Rio de Janeiro. Foi uma conexão tipo automática. E de repente já estávamos sócios, já estávamos para lançar cursos, já estamos com 1001 planos, já temos escola, uma escola que vamos abrir. Aguardem que vai sair coisa boa. E vamos envolver a CPLP como um todo para fazer barulho, entende? Fazer barulho pela positiva. E o Firmino vai chegar para tornar esse barulho de uma forma mais coerente, porque ele é o homem da palavra, ele tem o dom, né, de falar nessa parte da oratória. Caleb, aprendi muita coisa. Eu achei que eu sabia alguma coisa de marketing digital, estratégia, e eu conheci o Caleb, eu vi que não sabia porra nenhuma. Já aprendi muita coisa. Já aprendi Firmino, muito. Tem que liberar ele também no Facebook aí, Saturnino. Isso. Grande Firmino Neto, uma honra a gente ter você aí com a gente. Lá. Vocês são meus ídolos. Eu consegui fazer parte do time. Eu tô dentro. Isso é o cara. Muito bom, Firmino, muito bom, muito feliz aí, muito honrado de ter uma pessoa com você, do seu galardão, né, com a gente. E como dizem alguns amigos, vou estudar ainda muito mais, Caleb. É sobre isso. Caleb, eu sou seu fã, cara. Desde que o mundo é mundo para mim na internet, sou seu fã. Saturnino, pode falar, Saturnino? O prazer é nosso. Saturnino é meu ídolo, porque ele é um guerreiro que não cansa. Ele lança o arco vai, o arco não vai, o arco não vai. E Saturnino tá lá. É ou não é assim? Na verdade, é um grande guerreiro mesmo. Na verdade, eu caio, só que eu caio quando a porta já está fechada, sacou? Eu caio dentro de casa para ninguém ser testemunha. Não, você não cai nada, você está sempre... Não cai nada, tu é um super guerreiro, Saturnino. Agora, tudo na vida, para mim, Caleb e Saturnino, precisa ser espiritual, primeiro. Eu preciso falar isso para vocês dois. Precisa ser espiritual, sempre. Até qualquer coisa. Porque às vezes você fala, o sujeito era padre, deixou de ser padre, acho que não quer mais nada com o espírito, só pensa no dinheiro, na carne, na profissão, na fama. Mas, pelo contrário, tudo para mim tem que ser espiritual. Então, Saturnino, que foi que nos uniu, né, Caleb? Sim. Saturnino, esse grande líder, esse pensador aí de além África, assim, um cara grande.
Grande contador de histórias também, né? Um grande cineasta, um grande roteirista. Ele é o cara das ideias. Ele é o cara das ideias disruptivas. A gente vem tentando fazer algumas coisas junto há muito tempo. Não é que não conseguimos. Não achamos um motivo tão grande como esse, Caleb, de ter você no time. Agora ficou. Ó, nós vamos ajudar muita gente. Nós vamos mudar, transformar a vida de muita gente. Nós vamos fazer coisas grandiosas. Nós vamos... Sabe, era essa oportunidade que eu estava querendo na minha vida. Eu muitas vezes dobrei meu joelho e pedi para Deus, pedi para o universo, pedi para tudo que era força positiva, que eu precisava de um time competente como vocês dois. E não só competente que vocês são, mas eles também são focados, inteligentes, são de bom coração e me acolheram nesse momento muito importante para mim. Então, é claro, eu tenho toda uma vida de estudo, de pesquisa, de encontros, de aprendizagem, de outros cursos, mas, na verdade mesmo, o que me faltava era estar num time. Eu não estava em time algum e eu não tinha onde jogar, porque não tinha time. Então, a oratória é justamente isso, parte do time. É uma grande honra para a gente estar te ajudando nessa transição. Para Eu quem agradeço. está aqui assistindo a gente ou vai assistir a live depois, o Firmino é uma autoridade na comunicação. Aí ele orientou, foi mentor de grandes artistas. É só passar aí pelas redes sociais deles que vocês vão ver muito selo azul aí no Instagram que segue ele. Mas nessa transição para online ele vai fazer com a gente, né, Saturnino? Para sempre. Um cara que sempre. ajudou muita gente. Aliás, e agora ele está nessa transição para o digital e a gente está tendo essa honra. Um cara que já publicou mais de 30 livros, tem mais de 4 livros só na área de comunicação, um cara especialista em programação neurolinguística, um grande conhecedor da Bíblia. A gente vai também começar um projeto aí mais para frente aí de leituras bíblicas aí, né, Firmino? Mas tem muita coisa. Um especialista também em constelação familiar, barra de Axe. É realmente um pensador. Estou aí para ajudar, para somar. Eu entrei na live só para dar um abraço para vocês. Seja bem-vindo, Firmino. Para a gente é um enorme prazer mesmo. Estamos aqui não para te ajudar, na verdade, para aprender muita coisa contigo, porque vamos sair dessa parceria pessoas muito maiores do que entramos, entende? Vai ser 21 dias, né, de live só focado em crescimento e oratória. E eu vou estar aqui no backstage, dar do meu apoio, de forma que o conteúdo vá para o ar da melhor forma possível. E uma ótima noite para vocês aí de casa. Firmino, Caleb, um beijo nos vossos corações. Valeu! Vocês já são irmãos. Aí também. Pode deixar, eles já estão a dormir, mas dou com certeza. Aí já que horas? Já em Portugal, que horas que é? Ainda está cedo, são 10h45. Eu e o Caleb, às vezes, ficamos em reunião, por causa do fuso horário, ficamos até 3, 4 da manhã. Sim. E é engraçado, porque o horário que eu acordo é o horário que o Saturnino vai dormir, para quem não sabe. Eu sou muito... Aliás, você falou 3, 4 horas da manhã, Saturnino, Caleb. Eu também fui dormir essa hora que eu estava encerrando o e-book, né? Que você... sim, o pessoal, para quem está na live aí, essa semana ainda vai sair um e-book nota 10 aí, feito com muito carinho. Para quem quiser entrar aí na nossa rede aí de leads, né? Passar os contatos aí para estar acompanhando a gente vai estar oferecendo um e-book. E já vamos deixar disponível também o nosso grupo no Telegram, que vai ser o Telegram. A nossa porta de comunicação com vocês. Beijo no coração, aí, forte abraço. Um grande abraço. Valeu. Beijo na família aí. Na família toda. Valeu. E até sempre. Maravilha. Que lindo. Grande Firmino. Então, Firmino, como a gente tinha combinado, né? Eu acho que hoje é mais assim, a gente começar a aquecer os motores. Queria que primeiro agradecer aí a todo mundo aí que está assistindo a live. A gente vai deixar essa live gravada, a gente está começando uma nova fase aí da agência e também do trabalho do Firmino. E serão 21 dias falando sobre comunicação, persuasão, oratória e relacionamentos.
né? Afinal de contas, o relacionamento, a base do relacionamento é a comunicação, uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta. E o Firmino, ninguém melhor que o Firmino aí para estar nos orientando, nos ensinando. Então é isso, seja bem-vindo, Firmino. Faço das Tamo palavras junto. do Saturnino as minhas. A gente se sente muito honrado aí com a sua presença na Jaya. E eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua trajetória. Para a gente, quem ainda não te conhece, né? Enfim. Então, eu queria, assim, para tornar interessante a conversa, dizer como é que a oratória entrou na minha vida e daí por que foi que nem luva. Então, foi assim. Eu sou criado numa cidade do interior chamada Capivari. Eu estou até aqui agora, nesse momento, desenvolvendo um trabalho há meses numa associação de pessoas com dependência, de saúde mental e tal. Mas aí o que acontece? Quando eu era menino, eu fui criado num orfanato chamado Lar de Jesus. Nasci aqui no interior de São Paulo e gosto muito daqui. Tenho grandes amigos aqui e toda vez que o calo aperta aqui que eu venho parar. Então, aí eu estou aqui na pandemia, terminando agora tomando a terceira dose, pedindo meu apartamento de volta lá no Rio para ocupar. Enfim, eu estou andando na direção do fim da pandemia, como todos. Nós não se fala mais em pandemia, mas em final da pandemia, início. Sim, graças a Deus. Só se fala em coisa boa agora. Aí o que acontece? Menino de orfanato, eu fui muito tímido. Sendo tímido, eu gostava de estudar, desde pequeno. O orfanato que eu fui criado é espírita, chama Lar de Jesus, do Centro Espírita João Moreira, e eu tomava conta da biblioteca. Com 5 anos, eu tomava conta da biblioteca. Mas antes disso, eu já sabia ler. Eu aprendi a ler com 3 anos e meio, 4 anos, de tanto fuçar, ler placa de rua, perguntar, eu aprendi. Aí o que aconteceu? Então, sempre gostei de comunicação, mas eu era muito tímido, carente, sem mãe, sem pai, você acaba ficando carente, né? Então, eu cresci. Aí, no que eu fui crescer, mesmo com essa timidez, com essa vergonha que eu tinha, me sentindo, às vezes, menos que os outros na vida, devido às desvantagens de você não ter o amparo de uma mãe, de um pai, de uma estrutura familiar, então aquilo me enchia um pouco a cabeça de uma forma que eu não conseguia conviver muito bem com aquilo na infância. Mas, mesmo assim, ainda eu comecei na Rádio Cacique, aqui na cidade, chamada Rádio Cacique de Capivari, fazer um programa de domingo à noite chamado Uma Luz no Caminho, com o diretor do Centro Espírita daqui na época, que não tinha tantos espíritas como hoje, né? Então, a gente fazia um programa Uma Luz no Caminho, em que a gente ajudava pessoas, dando autoajuda, assim, dando assistência espiritual, conselho, e muita gente ligava. Então, eu era um menino, eu tinha o quê? Acho que 7, 8 anos, por aí, não mais que isso. Eu já dava conselho para as pessoas que queriam suicidar. Era uma coisa e aprendi também, já ali, a importância da expressão verbal. Fora isso, o meu orfanato tinha um diretor social chamado Fred Jorge, que foi o camarada que foi o empresário. Ele era, na época, o diretor artístico da Sony Music, que é a Sony Music, hoje na época era CBS. O dono é o mesmo, americano e tudo, mas era CBS. Hoje é Sony Music. E o grande artista... É a maior, né, Firmino? É a maior das gravadoras até hoje, né? É o maior mercado de gravação hoje, de shows, hoje já nessa linha de Spotify, né? Já digitalizado, já. São os maiores contratos, né? Desculpa. E lá, nessa gravadora que o Fred Jorge, nosso diretor, era o diretor artístico, tinha Roberto Carlos, tinha todo o pessoal da Jovem Guarda que estava lá. Então, eu cresci nesse meio aí, com essa rapaziada. Aprendi a escrever letras de música. Alguns primeiros pontos de oratória
com o Fred Jorge mesmo, que era o que ensinava também os artistas como se comportar no palco, como fazer. Então, enfim, fui indo. Mas, na verdade, para não ficar estendendo muito, eu fui aprender oratória mesmo no seminário, quando eu estava me preparando para ser padre. Eu, do seminário espírita, eu fui para o seminário para ser padre. O padre aqui da cidade, Padre Eusébio, foi, porque ele não morrerá jamais, que eu não vou deixar ele morrer, está aqui no meu coração. Padre Eusébio, que já está no céu, ele era um grande orador. E ele acreditou em mim ao ponto de falar: você quer ser padre, você vai ser. Eu fui estudar para padre, estudei em Pindamonhangaba, estudei em Belo Horizonte, estudei no Rio de Janeiro. É católico mesmo, Firmino? É ou do Papa. Qual que é? Não é do Papa, é católico apostólico romano. Católico mesmo, né? Tá. E estudei em Aparecida do Norte, Campinas. Até que, enfim, em Campinas me formei, me ordenei padre em 86. Celebrei muitas missas, fui vigário na paróquia de Santa Cruz e São Dimas, em Piracicaba. Fui vigário na igreja Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro. E de lá não consegui... Rio Claro, minha cidade natal, para quem não sabe. Na sua cidade, aliás, na sua paróquia, né? É paróquia que mora a sua família lá? Minha família mora até hoje em Rio Claro. Pertinho aí, né, Firmino? É lá na rua 2A, lá tem uma rapaziada de lá que está aqui na live. Eu não estou conseguindo ver muito, mas já vi vários aí, o Danilo. Estou até dando um oi aqui para o pessoal, aqui, por isso que o celular está cheio aí. Rio Claro, eu deixei muita coisa boa em Rio Claro, lá, muita gente amiga, eu não saí de briga com ninguém. O bispo que me ordenou padre, quando foi morrer, morreu muito, meu amigo, e de modo que eu sou um camarada em paz com a vida. Obviamente, depois disso, então, como padre, eu fui e... Tá tudo bem aí? Tá sim, eu tô só dando um oi aqui pro pessoal aqui. Legal. Como padre, eu fui, e aí sim, eu fui professor de liturgia e de teologia bíblica, então eu tive que estudar muito a questão de, não só do conteúdo da Bíblia, que eu via grandes teólogos falando bonito, falando legal, mas não conseguindo atingir o coração das pessoas, não conseguindo transmitir nem no rádio, nem na televisão, nem nada. O que o padre mais conseguia naquela época era muito bem, era escrever. Todos escreviam muito bem. Todos diziam coisas incríveis escrevendo, mas na hora de falar, muito se embaraçavam, como até hoje ainda é. Então, eu vi a importância de aprender oratória. Fui então, o meu primeiro professor de oratória foi o professor Marcos de Oliveira, de Brasília, da Universidade de Brasília. Com ele eu aprendi tudo, como o que fazer com as mãos, o que fazer com os pés, como olhar as pessoas enquanto se foi vivenciar. Agora, como hoje é tudo online, e aqui eu estou para isso, para fazer o lado online, eu quero ajudar as pessoas aqui a fazerem suas lives, a fazerem suas reuniões de família sem timidez alguma, sem ninguém querer passar por cima de ninguém, ao mesmo sem ninguém se sentir menos que ninguém, fazer suas coisas, vender seu produto. Quantas pessoas têm coisa para vender? Se eu soubesse falar na internet, eu fazia América, está todo mundo fazendo e eu estou de fora. Não é assim, cara? Estou falando muito, estou muito empolgado aqui, cara. Pode ir cortar, passa a tesoura. Não, é por aí. Eu queria que você falasse também aí. Você foi mentor de uma pessoa muito conhecida aí, que teve um resultado muito grande também. Queria que você entrasse também um pouco nessa história aí da... Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem aqui. Não sei se o Saturnino ainda está por aí, mas acredito que esteja. Enfim, vamos tocando, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. E aí daí a gente começa a entrar um pouco no conteúdo mesmo. Ontem mesmo você estava me explicando da diferença, né, da escola europeia para a americana, né? Aquela base que a gente tem falado muito assim, com relação à síntese, contexto, né? Comunicar, informar, entreter, ensinar, mas vamos por aí, pode ir por aí. Temos a vida inteira pela frente, não temos? 21 dias. Sim, são 21 dias, né?
A ideia hoje, para quem está aí, para quem vai assistir depois, é estar realmente apresentando um pouco a história do Firmino, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois que já conhecem um pouco da história do Firmino, mas também tem muita gente que não conhece. Então a gente resolveu fazer essa pequena apresentação, né? Para daí sim a gente trazer, né? Como a gente está dizendo, o contexto, para entender de onde que vem essa autoridade do Firmino, aí, com mais de 30 livros publicados já, né, Firmino? Então, o caso é o seguinte, eu, então, para terminar, escrevi esse livro aqui, ó. Tá, um dos livros, eu escrevi outros, mas esse aqui é um. Que no tempo do público, né, que tinha grandes seminários, grandes encontros das empresas, e era tudo presencial, eu escrevi esse livro e vendi quase 200 mil cópias dele, com um prefácio do Cid Moreira. Você está falando aí o Cid Moreira? Ou Sim, sim. Então, o Cid Moreira, Cid Moreira e eu temos um trabalho juntos de longa data, muito longa data. Aliás, por falar em Cid Moreira, de todo mundo que me ensinou alguma coisa na oratória, as coisas que ele me ensinou é que ficaram mesmo profundamente. Ele me ensinou. Nós chegamos a ficar 14 horas no estúdio gravando, por exemplo, no tempo das passagens bíblicas, nós gravamos mais 300 CDs, nós gravamos e a coleção Passagens Bíblicas, que eu tive o prazer de organizar todo o conteúdo, vendeu mais de 65 milhões de cópias em bancas de jornal. Depois, quem tiver aquela coleção Passagens Bíblicas da Go Record, vai ver meu nome lá atrás. Eu estou lá, eu que organizei aquilo, e nós seguimos em frente. O Cid Moreira continua até hoje trabalhando com o assunto bíblico. Ele é o maior narrador da Bíblia hoje, nesse momento, e ele está, não sei se ele está assistindo, eu convidei, ele hoje é a maior voz, que representa a voz de Deus, né? As pessoas brincam com ele, a voz de Deus vai falar, né? A voz de Deus. Não, ele não gosta muito, porque realmente a voz de Deus é só a voz de Deus. A voz é de Cid Moreira, emprestada para Deus, para ter algo sonoro, para as pessoas ouvirem, principalmente. Lembra, nós fizemos grandes coisas, por exemplo, lançamos o nosso trabalho lá no Instituto dos Cegos, lá na URCA, fizemos grandes coisas, fomos em muitos lugares, e até às vezes as pessoas perguntam, você não está mais com o Cid Moreira? Eu nunca estou, nem estou, eu nunca deixo de estar com o Cid Moreira, a gente fala sempre. A Fátima, a esposa dele, é uma querida amiga. Eu acho que tudo na vida tem sua hora, seu momento, e eu achei que eu devia fazer um trabalho assim mais didático assim, e ele também está lá cheio de coisa para fazer, né? Agora, Firmino, tu tem que dar oportunidade para os jovens aprender contigo. Deus queira que eu consiga. Ele já aprendeu demais contigo, agora é a gente, amigo. Mas, Caleb, quando eu via você aqui na internet, lá de longe, até outro dia eu estava no Tocantins, né, morando lá, eu via você e falava, como que eu vou ser igual a esse cara, assim, espontâneo? Porque você é um exemplo. Você é, Caleb. Mas eu fiquei muito tempo no offline também. Na verdade, a gente está fazendo essa transição junto, né? Eu sou o cara dos bastidores aí que agora resolveu começar a pôr a manguinha de fora. Aliás, muito obrigado a você de novo. Eu gostei de ficar do lado de cá, do lado de lá, né, das câmeras, né? Sempre mas o bonito tem que... Produção, então, enfim. Sem você eu não ia ter essa motivação toda que eu estou aqui cheio de gás, querendo fazer as coisas, mas nós temos que, como você falou, temos que fazer escola para trás, para deixar uma história para o futuro, não é isso? Com certeza, com certeza. E todos precisam pensar na juventude, nas crianças, em quem vem depois. É por isso que eu peguei. Eu sou um pedagogo, né? Eu sou formado em pedagogia pela Universidade de Franca também, e sou pós-graduado na Unicesumar em pedagogia, portanto, e também na USP, tenho fenomenologia. Eu sou um camarada que estudo os fenômenos para poder atender em consultório, psicanálise e tal. Então, eu sou um camarada fuçador. Pronto, eu sou fuçador, não sou?
frustrador. Eu gosto de estudar. Você fala que tem um livro bom que eu preciso estudar, você pode cair a casa que eu leio o livro primeiro. Então, eu gosto de estudar, de conhecer, para você ter conteúdo. A pessoa tem que ter conteúdo para enfrentar esse mundo do jeito que está, não é verdade? Com certeza. E oratória é a arte. Caleb, já entrando no conteúdo aqui, a oratória é a arte de duas coisas. Quem conseguir equilibrar, que já está na escola grega, né? É a arte das ideias, do contra, do a favor, do contra, do consenso, mas é a arte da ideia mãe. Você fala, eu penso isso, você pensa aquilo, eu quero isso, você quer aquilo. Onde nós vamos parar? Nós vamos... Olha, o caso é o seguinte, a oratória, ela tem duas coisas importantes. A forma e o conteúdo. Ou seja, o conteúdo e a forma. Pô, você vai numa universidade, você vê lá um professor catedrático, uma pessoa importante, doutor, pós-doutor, com professor visitante nos Estados Unidos, professor visitante. O cara entra, senta e começa a falar como se nada... Como se o que importa é o conteúdo, não a forma. Só que daí vem uma pessoa que sabe bem menos que ele, nem sequer, às vezes, estudou tanto, e começa a falar umas coisas que todo mundo entende, que todo mundo gosta, que todo mundo aproveita. Aí fala, o catedrático está ficando para trás. Por quê? Porque o catedrático fala muito. Aqui na internet é a mesma esse é o grande dilema aí que a gente está vivendo, né? Inclusive a questão de saber fazer as perguntas certas e não ter a resposta. Porque hoje, com o Big Data, qualquer criança aí com celular consegue a resposta. A questão é saber fazer a pergunta certa. E eu queria fazer um adendo com relação ao que você está falando, uma coisa que me marcou muito recentemente, porque eu tinha como mantra uma coisa muito equivocada, que era uma frase que muita gente usa, que é uma frasezinha bem medíocre, na verdade, né? Uma frase de efeito que diz o seguinte: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Isso é de uma mediocridade. Depois eu fui entender, fui estudar, fui perceber o quanto eu era medíocre. Porque, na verdade, eu sou responsável, sim, porque você entende o que eu estou comunicando. Porque só se eu tem... estou te comunicando algo, eu sou responsável pelo que eu estou comunicando. Claro, só tem sentido se você... Eu tenho que ter esse feedback para entender se realmente eu estou conseguindo transmitir, né, a comunicação de uma forma simples, direta, objetiva, né? A gente estava falando aí, já entra criativa um pouco na escola norte-americana, essa questão da síntese, né? Mas que hoje em dia a tecnologia impõe isso, inclusive, né? Exatamente. O que acontece hoje em dia com essa avalanche de coisas é que muita gente está falando sem ter o que dizer. E, ao mesmo tempo, está dizendo sem saber se está sendo interessante para alguém aquilo, qual é o propósito disso. Não é verdade? Qual é o propósito de eu estar aqui agora fazendo uma live com você comigo? É que as pessoas aproveitem. Então, hoje estamos falando de nós, para nos fazermos conhecer, e sempre falaremos de nós, para verem que a gente não é hipócrita, a gente assume os erros e os acertos, né? Que é uma coisa de ruim que existe hoje em dia, é a falsa modéstia, né? As pessoas fazem coisas boas ou então não fazem coisas boas. Então, o mundo é feito de você saber quem você é, ter um autoconhecimento incrível, ao ponto de você dizer, não, eu realmente sou bom no automobilismo, Ayrton Senna, né? Ou não sou tão bom em oratória. Enfim, e vou aprender isso, vou aprender para poder desenvolver. O que eu não sei, eu vou aprender, e o que eu sei, eu vou aprimorar. Estamos aqui para isso. Não só para ensinar oratória para quem não sabe, mas também para todo mundo aprimorar, né? Com certeza, com certeza. E a questão, né? Hoje a gente está na década dos comunicadores. Não tem como. A pandemia acelerou o processo. Aí, abrindo um adendo também, falando um pouco da minha história, né? Que eu não falei nada, assim, são mais de 20 anos trabalhando com audiovisual, comecei muito jovem, com 15 anos de idade,
Até que enfim abriu a boca, né? TV comunitária do Brasil aí para o ar. Tive até que ser emancipado para poder assinar cheque. Movimento cineclubista, enfim, meu pai me apresentou muita gente, né? Gilberto Gil, tantas pessoas aí que abriram tantas portas para mim. Na época, inclusive, o Gil era ministro. Mas eu vim para Petrópolis para estudar TI e eu comecei a adentrar em algumas questões mais ligadas a trabalho remoto. Eu fiz várias certificações da Intel, de uma plataforma da Intel que hoje é fechada, né, só para empresas, que chama-se Diálogos Intel. E ali eles já falavam o que ia acontecer durante a pandemia, né? Parece até que já estava escrito mesmo. E a pandemia acelerou esse processo, né, da tecnologia. Eu acho que o nosso próximo passo é a mudança da matriz energética, que está atrasada, por quê? Por conta de interesses financeiros, interesses políticos muito grandes, mas é inevitável. Graças a Deus, uma hora a gente vai começar a viver de luz, literalmente, né? A gente tem o sol, não faz sentido a gente perfurar quilômetros para baixo da terra para sangrar a terra, sendo que a gente tem a luz solar aí à disposição. Mas isso é um papo para outro momento. Mas o que eu queria dizer é que justamente essa transição, hoje, o que vai se valorizar muito mais é a criatividade e a comunicação. Então, a gente está na década dos comunicadores. Tem muita gente aí, muitos gurus do marketing falando uma coisa que é uma verdade. Hoje você tem um canal de televisão na palma da sua mão, né? Antes isso era, né? Antigamente, eu mesmo que venho do audiovisual, posso falar muito bem disso. Para a pessoa ter uma câmera, gastei fortunas para ter câmeras que não tinham metade da qualidade do que esse celular tem, e é um preço que, custava um carro. Às vezes você comprar uma Betacam, não era nem Full HD, custava um carro. Você que trabalhou, né, com o pessoal da Globo sabe disso. Aqueles trambolhos enormes e tal. E hoje a gente com o celular tem acesso. E a pandemia veio acelerar esse processo, onde realmente as pessoas têm que começar a se posicionar. E aí entra a importância da oratória. E mais ainda da escutatória, né? Que eu acho que, inclusive, foi sua proposta inicial, estava falando mais sobre a escuta até do que a fala, que é uma coisa que a gente que está no marketing digital também entende a preciosidade que é isso. Por quê? A fórmula lançamento, né, que é essa metodologia de venda de infoprodutos, que está massificada na internet, que o Érico trouxe para o Brasil há quase 10 anos atrás, ou até mais de 10 anos, mas que tomou força há 7 anos atrás, ela é muito baseada em neuromarketing, ela é muito baseada em persuasão. Né? E a pessoa pode ser íntegra ou não, aí vai depender da índole da pessoa. Quando ela conta uma história que é dela, que é verdadeira e tudo mais, traz estudos de caso verdadeiro, ela está sendo íntegra, então tem o seu valor. Mas hoje a gente já está mudando, já não é mais isso, é a escutatória. Porque se eu escuto o que o público quer, se eu sou um especialista em qualquer área que for, e eu tiver essa habilidade de mais do que falar, escutar e entender o meu público, eu consigo ser muito mais assertivo na produção de conteúdo e no principal, que é o desenvolvimento de soluções criativas e inovadoras para atender esse público, e com isso eu ter a minha sobrevivência, eu ter o meu valor, eu ter, né, condição de viver daquilo, né, da minha arte, né, seja uma arte, seja um dentista ou seja realmente um artista. Então a gente está passando por essa transição dos gatilhos mentais, né, que veio, né, com o neuromarketing, para a escutatória. Então, se eu escuto o público, se eu faço, né, as pesquisas, se eu ouço o meu público, eu não preciso usar tanto gatilhos mentais, eu posso ser mais íntegro ainda, sem ter que entrar muito nessas neuras de ficar criando copy para falar com as pessoas, né? E é muito básico de história. Quem tem história não precisa escrever copy, porque desde que o mundo é mundo, né, desde a época dos anciões, da época antes da galáxia de Gutenberg, né, antes da escrita, né, da tipografia e tudo mais, como é que o conhecimento era passado? Oralmente. Isso nunca vai acabar. E aí é que é o poder, né, de ter essa preciosidade de ter um especialista como você hoje aqui, né, iniciando esses 21 dias aí, que eu tenho certeza que você vai transbordar muito conhecimento para a gente. Tenho certeza que eu vou aprender muito.
E sorte daquele que aproveitar, né, desse conteúdo aí que a gente está disponibilizando, que você, na verdade, está disponibilizando, a gente está sendo só o canal, e me sinto muito honrado, mas é isso, é sobre isso. A oratória, ela existe, é uma tecnologia muito antiga, e a gente precisa dela para tudo, é a base, né? Mas é muito trazer esses conceitos, então, do que permanece e do que tem de novo, né? Que é justamente essa economia criativa, essa transição, onde não faz mais sentido ninguém decorar a informação. Que é aquilo que eu estava falando. Hoje o segredo está no saber fazer as perguntas certas. Porque a resposta, qualquer big data, qualquer, né, computador, hoje dá. Se você tiver a pergunta sobre... A prova disso é a pandemia. A prova disso é que nunca foi tão rápido a gente desenvolver vacina. Foi absurdamente rápido. E isso se deve a Big Data, se deve à matemática, né, a TI, a tecnologia. Mas como? Para isso você tem que ter os cientistas, né, que estavam ali sabendo, analisando o vírus e sabendo fazer as perguntas certas para ter esse resultado. Porque a máquina ela é boa em dar resposta, mas ela não sabe questionar as coisas. E é aí, nesse ponto, que a gente é indispensável. É aí que o ser humano é único. É aí que faz todo sentido. Então, só para fechar minha fala, né, que o foco é estar te ouvindo, né, trabalhar a minha escutatória aqui. Não, fala, pô, tá bom. Uma coisa muito interessante é entender que a gente está num momento muito doloroso, mas que a longo prazo a gente está evoluindo. Eu falo muito isso para minha mãe, para algumas pessoas que estão sofrendo muito, vendo o que a gente sabe, é fato, tem gente passando fome. A coisa tá feia. Só que a longo prazo, essa mudança de matriz energética e essa mudança aonde o serviço, essa mudança, né, que traz a tecnologia como solução de automação de serviços, o ser humano ele vai ficar mais aberto para quê? Para fazer as perguntas, para poder estar com a família, né, essa coisa do trabalho em casa, poder passar mais tempo com a família. A longo prazo também trabalhar menos horas e não mais horas, de uma forma mais assertiva. E isso é o que a indústria criativa está trazendo. E quando eu digo indústria criativa, não é só de entretenimento. Porque quando, né, como parafraseando o Murilo Gun, as pessoas acham que criatividade é só para artista. E não é para cientista, é para advogado, é para tudo. É para tudo. Tipo, a criatividade, ela é o quê? É você parar e saber fazer as perguntas certas, né? Que a criatividade, ela é a combinatividade. Você pegar, a gente fala muito no conhecimento em T, onde você tem o conhecimento horizontal, que é onde você tem o seu repertório ali sobre todas as coisas, e o conhecimento vertical, que é onde a pessoa se especializa. E a inovação, ela está entre esses dois caminhos. Então, quanto mais você também tiver um conhecimento, às vezes nada a ver com nada, é daí que surgem as inovações. É daí que surge a combinatividade, né? Que as pessoas confundem, acham que tem que ser criativo, que é uma coisa de artista. E não, tem até metodologias, né? Técnicas para você estar desenvolvendo as perguntas, a criatividade, né? E a oratória passa por isso. Então, quando você vai fazer uma reunião de brainstorming, quando você vai fazer uma reunião de briefing, né? Você fazer uma dieta, inclusive, de reunião, saber se comunicar, saber utilizar um WhatsApp ali para estar se comunicando, saber se vender, tudo isso passa por oratória. Então, a oratória é base. Ela está ali com a criatividade. Eu acho que hoje o mais poderoso, eu aconselharia qualquer pessoa que entende que a gente está passando por essa transição de disrupção através da tecnologia, o quanto é importante a pessoa estudar a criatividade, entender que não é coisa de artista, que existem inclusive técnicas para você desenvolver criatividade, que é saber fazer as perguntas certas, saber fazer uma combinatividade do seu repertório, inclusive incluindo pessoas, né, esse conceito de mastermind. Então não é você sozinho, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós, essa questão do coletivo, e a questão da oratória e da escutatória. Então, né, saber escutar também o outro, para poder juntos
trazer as inovações, trazer essas soluções aí. Gênio. Isso mesmo. Agora, há vários ganchos que você deixou aí que se resume no que eu vou dizer aqui. Quanto tempo falta aí para eu me posicionar mentalmente? Olha, eu não sei. Vamos tocar no barco aí. Então, o barco vai indo. É. Foi muito legal o que você falou, porque, em geral, o mundo está diferente hoje do que era há pouco tempo atrás. De que maneira que está diferente? As coisas estão mais humanizadas. Um exemplo disso. Quando você entrava numa loja há uns tempos atrás, ou então entrava aqui na internet, você, para entrar num bate-papo, era um samba, lembra disso? Não faz 15 anos isso. Era um samba do crioulo doido para você conseguir uma pessoa que quisesse. A gente perguntava, quer tecer? Lembra? Ali, aí as pessoas não. Por quê? Porque, na verdade, era tudo à base da forçação de barra. Como também, hoje em dia, fala-se muito em vendas humanizadas. Quais são as vendas humanizadas? Eu venho aqui na internet com um doce de coco para vender, mando por alguma dessas empresas que entregam, e você tem que ser aquela pessoa que, primeiro, não tem diabetes, segundo, que gosta de doce de coco, terceiro, quer comprar o doce de coco. Achei você, vendo meu doce de coco para você. E não aquele tempo aqui na internet, você falou 10 anos atrás, o Érico Rocha a cara disso, né? O que significa que ele fez um grande trabalho para a internet, ele com todo o processo que ele contribuiu de uma maneira maravilhosa. Exato, positiva, isso mesmo. Positiva, tudo isso que você também falou. Mas hoje em dia possibilidade das pessoas poderem viver daquilo que elas realmente amam, né? Da paixão delas, né? Exatamente. Aí o que acontece? A gente está tentando humanizar isso agora, depois do boom o quê? Partindo, usando a persuasão no devido lugar dela. Qual é o lugar da persuasão? A persuasão é, primeiro, não criar necessidade para um ser humano que, às vezes, não tem aquele dom. Não estou falando curso, não. Estou falando tudo. Sim, exato. A pessoa que entra no marketing digital só para ganhar dinheiro, né? Tá ali de alegre. Você viu a briga que foi a eleição de 2018? É um exemplo pior que existe disso, é a eleição de 2018, o processo das ideologias, assim, porque ninguém... Qual é o problema de terem 5 candidatos, eu escolhi um para mim, você escolheu outro para você, a dona Maria escolheu dela. Não, eu tinha que fazer a dona Maria pegar o meu. Persuasão, ó. A direita você tem a liberdade, à esquerda você tem a igualdade. E eu me pergunto, Firmino Neto, aonde está a fraternidade, amigo? Então, esse é o respeito. Não é a pessoa ser de direita ou de esquerda, é onde está a fraternidade, entender que somos todos irmãos, que temos que respeitar ambos os lados, ambas as posições. O problema está nesse extremismo, né? Pois é, havia momentos na eleição, e também não é só na eleição, mas há momentos em que você precisa usar isso que nós começamos falando. A oratória, a escutatória. Mas, na verdade, elas são farinha do mesmo saco, são a mesma coisa. Você ser capaz de falar sem medo, sem timidez, com determinação e convicto, o que você tem que dizer. Aliás, convicto também é importante, mas com boa intenção, né? Com propósito. Como você falou em fraternidade, com propósito. Quando você está vendendo uma coisa para alguém, está oferecendo algo, você não, que nem agora nós estamos fazendo, nós não estamos só querendo convencer ninguém a entrar no clube da oratória, que somente isso, não. Nós queremos que entre, óbvio, estamos aqui para isso, mas nós queremos que você sinta a necessidade disso e abrace a ideia por sua própria necessidade. Estamos apenas
apresentando as vantagens de você estar com a gente, não é isso? Então, falamos, porque o que acontece? A oratória tem um processo comunicativo. Aqui você tem o emissor, aqui você tem o receptor. Quando você está vendo televisão, então está vendo uma novela, o que acontece? Como é que chama a televisão que está passando o programa para você? A rádio, emissor, não é isso? A emissora, qualquer uma delas, não quero falar nenhuma para não... A emissora. Quem é o receptor? É o seu aparelho? Não, o receptor é você. O seu aparelho recebe e passa para você em forma de vídeo e de som, uma coisa que vai emocionar você, vai manter você na frente da câmera pelo tempo que puder, a duração do tempo de um filme, de uma série, de uma novela, de um telejornal, de um programa de auditório, vai emocionar você como o emissor transmitindo para o receptor. Hoje em dia, com a internet, já acabou essa polaridade aqui. Hoje em dia, aqui tem a internet, a pessoa manda um e-mail, a pessoa entra no Instagram lá, no Facebook da emissora e interage. A gente poderia escolher alguém, né, responder perguntas, né? A comunicação, acho que ela realmente ficou muito mais, né, duas vias, né? E isso já se fala desde a década de 80, na tal telemática. Qual que é a telemática na época? Porque um grande americano, um professor americano eu vou lembrar logo, mas eu lembro que era americano, deu uma palestra para nós em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, dizendo que seria o grande boom do mundo, né? Mas a internet ele não previu, mas ele previu isso que aconteceu realmente, o casamento da informática com a televisão, que ele chamava de telemática. Mas ainda ele foi superado pelo que a internet hoje é, a rede mundial de computadores, né? As pessoas conseguem fazer até traição matrimonial num negócio desse, conseguem comprar tudo hoje e receber amanhã por uma entrega mais barata. Quer dizer, o mundo virou, né? E ainda tem gente que chega aqui, não tem coragem de falar, tem vergonha, tem timidez, não sabe hoje, como começar. Dentro desse contexto que eu falei com relação à mudança, né, é fato, muitas profissões vão acabar. E outras tantas... Hoje, por exemplo, um jornalista... É até meio absurdo isso, porque você consegue... hoje você tem softwares que eu posso ir lá e dar um tema para o software, escolher algumas palavras-chave e ele desenvolve um texto para mim, no lugar de um jornalista. Pois é. É muito louco isso. Então, enquanto as pessoas não entenderem que elas têm que sair da posição de serviçal e ir para a posição de criativo, de orador, de comunicador, elas vão sofrer muito. Essas pessoas que não entenderam ainda isso, elas vão sofrer mais que todo mundo. Porque é isso, tem muitas profissões acabando, mas tantas outras surgindo, né? Você não legal, o lado positivo disso é o próprio mercado de educação que está se transformando. Pronto, né? E que deu um boom enorme, né? Com a pandemia. As aulas online agora são uma realidade, né? Os cursos online, até em nível de pós-graduação, graduação, tudo não tem mais jeito, né? Não tem volta. Não tem. E aí é buscar esse equilíbrio, porque a gente também sabe que tem algumas coisas que o presencial tem o seu valor. Tanto é que ele vai voltar com muita força agora. Mas qual que vai ser a diferença, por exemplo? O presencial ficou caro. Ficou mais restrito. Entende? Porque então você vai ter uma mentoria, ela vai ser mais cara. Porque, por exemplo, você como especialista já entendeu. Você está aqui na internet, você consegue ter uma escala muito maior. E com isso, inclusive, baratear o preço para quem está do outro lado querendo receber. Então, vira um ganha-ganha. Agora, quem quiser estar no presencial, esse vai ter que pagar mais caro do que pagava. Então, é uma transição mesmo. Como a gente está dizendo, começa pela mudança de matriz, ou melhor, termina na mudança de matriz energética e começa nessa questão da valorização da criatividade, da combinatividade, de entender que eu não preciso mais ter as respostas certas. Eu tenho que saber fazer as perguntas certas. Exatamente. Saber
Então, entender o problema que eu estou ali enfrentando e sabendo fazer as perguntas certas, aí eu acesso o Big Data, né? Eu acesso o Google, a grande rede de computadores, sabendo fazer as perguntas certas, eu chego à resposta certa, mesmo que, inclusive, essa resposta seja uma inovação. Muitas vezes sendo uma inovação, né? Que é o caso que eu citei da vacina. Por que a gente conseguiu chegar nas vacinas tão rápido? Porque a gente tinha cientistas ali que sabiam fazer as perguntas certas, pegaram, isolaram o vírus, sabiam já como fazer as perguntas e usar a tecnologia para acelerar a resposta. Porque se fosse antigamente, a gente levaria aí, sei lá, brincando 80 anos, sem exagero, para a gente chegar a uma vacina. Né? Então, esse é o lado positivo da tecnologia. Agora, o lado negativo está nisso. Com a automação, serviços, as pessoas que trabalham e vivem de prestar serviço, principalmente serviço mais braçal, elas vão perder seu posto de trabalho. E se elas não entenderem que elas têm que aprender a se comunicar e que elas também têm que aprender a lidar com a tecnologia, né? Que hoje, inclusive, está nas palmas da mão, né? Deixar também de ser só um consumidor. Porque é isso que, ao mesmo tempo que a gente tem essa liberdade, né, que tu estava dizendo, de que todo mundo pode ter, eu acho que a gente vê nitidamente que poucas pessoas fazem bom uso disso, né? Elas acabam se tornando, continuam naquele modo espectador. Por quê? Porque tem esse medo de se comunicar, esse medo de se posicionar. E aí que entra a importância da comunicação e oratória, entender persuasão, entender criatividade, entender todas essas questões que a gente vai estar trazendo ao longo dos próximos 20 dias, né, Firmino? Exatamente, é isso mesmo. De forma que é importante. A gente tem aí 5 minutos aí para estar fechando aí, tá? Eu já estou satisfeito aqui, só lembrando que você que está aqui num clube da oratória, você está se preparando para falar, para argumentar, para desenvolver, para convencer e tudo. Mas tudo isso que você quer, ele é 50% falar e 50% ouvir. Quando o Caleb fala lá, eu escuto aqui, entre nós existe um código chamado mensagem entre duas pessoas. Por exemplo, o marido está falando com a mulher no celular. A mulher está desconfiada que ele está em lugar que não devia. A mulher começa a soltar um negócio. Aí ele passa a não ouvir mais o que ela fala. Aí não tem como, é Torre de Babel, entende? Então, o que precisa? Considerar muito o que você vai falar, como você vai ouvir, o que você entendeu, devolver a mensagem. Então, sabe? Fica aquilo ali, ó. Sabe? Aquela coisa, não vai nem vem. Então, é importante isso. Sim. Emissor, Inclusive, receptor, não sei se você viu nos criativos lá que eu brinquei, né? E eu falei da questão de relacionamento, porque é muito isso. Às vezes um relacionamento que poderia ser tão saudável, ele se torna tóxico. Outro exemplo que eu vou ter que trazer é a pandemia. Nunca tantos casais se separaram. Por falta do quê? De oratória, de escutatória. Então as pessoas estavam acostumadas, um sai, outro entra, vai para o trabalho. A partir do momento que elas tiveram que passar 24 horas junto, sem ter essa troca, saber fazer esse mastermind, né? Que é justamente você juntar a ideia, né, dos dois para chegar a uma terceira mente, que é muito mais poderosa, exatamente. inclusive. Não, aí as pessoas entram nesse campo, que é como a gente está nesse campo da política aí. Um quer liberdade, outro quer igualdade, e esquecem da fraternidade, e aí choca. Em vez de ter união, você tem um atrito. E o atrito ele vai ampliando até uma hora que rompe. E aí a gente está nessa situação política e, ao mesmo tempo, humanitária. Né? Eu acho muito triste. Eu acredito na família. Eu tenho pais separados. Eu acho muito triste. Mas tem algumas referências aí de pessoas que seguiram juntas e só seguiram juntas por causa disso que tu está dizendo. Saber ouvir e também ter o seu momento de se expressar. Porque também
Vou falar uma coisa interessante para você. Tem gente que o problema não é falar, o problema é não falar. Concorda? Que Aí a daí, pessoa fica engolindo, engolindo, aí, engolindo, aí quando vem, explode uma vez só. Por quê? Porque não se expressou, não alinhou as expectativas. isso Não se mesmo. expressou, não disse, ó, não estou gostando disso. Ou, para mim, eu acredito nisso. Podemos chegar num bom senso, né? Então, é interessante. Eu, como sou uma pessoa que falo demais, eu preciso ouvir mais. Mas tem muita gente aqui, muita gente que vai assistir essa live, que o problema é o contrário. A pessoa, ela se trava, ela se fecha, ela não consegue se expressar. Nem dentro de casa, nem no trabalho, nem na internet. Porque começa dentro de casa. A internet é a ponta do iceberg. É aquela história, o marketing, Total. a internet, ela é só um meio, ela não é um fim. Então começa dentro de casa. Aliás, não começa nem dentro de casa, começa dentro de si. Né? Meditação, autoconhecimento, inteligência emocional, Resiliência. resiliência. Falta muito hoje. É sobre isso, amigo. Isso aí. Quero agradecer Aguenta muito. aí, vamos ver. Eu acho que a gente passou de 1 hora aqui, hein? Eu quero agradecer muito. Estou feliz. Obrigado a todos. Gratidão. Que Deus abençoe todos nós nessa noite, de novo. Eu também fico muito feliz, muito honrado aí com a sua presença, Firmino. E acho que é só o começo, né? A gente ainda está, vamos dizer, se adaptando também. E aos poucos eu acho que a gente vai atrair as pessoas aí que vão entender o valor daquilo que a gente está querendo entregar, né? E eu tenho certeza que eu vou aprender demais contigo aí os próximos 20 dias e vou crescer muito com isso, e só isso aí já vai ser um grande start aí. E é isso, é sobre isso. Queria te agradecer demais, agradecer também meu sócio, né, o Saturnino, que está lá em Portugal, já essa hora aí, cuidando da live aí no Facebook para gente, né, no YouTube. Com criança pequena, né? Com 2 crianças pequenas em casa, e né, nesse fuso horário aí, 4 horas a mais lá, agora já são meia-noite e meia lá. Então, Saturnino, queria te agradecer aí, eu sei que você está aí nos ouvindo. Na verdade, são 3, porque a minha barriga está tão gigante que eu estou carregando mais uma por dentro. Ah, ele não está aqui no Instagram, contente. mas deu para perceber que o pessoal aí ouviu, né? E eu estou feliz porque o Instagram não derrubou a gente, amigos. Estamos aí já 1 hora e pouquinho, É e o sinal. Instagram, acho que o Instagram gostou muito da gente, hein? Gostou do assunto. Obrigado aí também ao Instagram, aí, ao Facebook, por receber a nossa comunidade aí. E esse é o começo mesmo de um trabalho aí que a gente vai estar desenvolvendo. A ideia aqui qual é? É o Firmino, com toda essa experiência aí de mais de 20 anos aí, mais de 30 anos aí, trabalhando, orientando, sendo mentor de grandes nomes aí, de grandes artistas, grandes escritores, grandes comunicadores. E do outro lado, nós mais jovens, com toda essa experiência aí da tecnologia, né? E trazendo também esse olhar aí mais digital. Então a gente vai estar nessa troca aí de experiências e eu acho que isso vai ser muito rico. Então fica esse convite aí para quem se interessou, tá seguindo a gente. E convide outras pessoas, né? A gente está começando aqui. A live agora tem uma live aqui com 3, outra com 6, né? No Facebook a gente está com 6, mas passou muita gente aí. E aquilo, quem ficou é porque gostou. E se gostou, fica esse convite. Amanhã, mesmo horário, a gente vai estar aqui, aí a gente vai estar já trazendo um conteúdo mais sério, um conteúdo mais voltado para o tema, né? E aí fica esse convite para que vocês convidem outras pessoas, curtam, compartilhem, ajuda a gente a levar essa mensagem aí para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que o Firmino é um cara 10, nota 10 aí, a gente tem muito para aprender com ele, então a gente tem que aproveitar essa disposição aí que ele está aí de estar com a gente, ok? Então é isso, pessoal. Firmino, o Facebook não derrubou a gente. Pode falar mais um pouquinho aí.
Então, eu queria, hoje é 1º de novembro, dizer aqui, em termos de comunicação, as pessoas que perderam seus entes queridos, né? E elas estão, de alguma forma, a comunicação mais profunda que existe é o amor, né? E quando a gente perde alguém querido, a gente comunica ou uma esperança nova ou um desespero eterno. Não tem saída. E eu queria, então, já tendo passado a gente o conteúdo oratório, dizer sobre a importância da data de amanhã. Hoje eu vi um amigo meu que é juiz de direito levando a mãe dele para o cemitério. E ele não acredita em Deus, ele acredita na lei, né? Então, eu fiquei pensando quão vazio deverá ter sido esse ato dele. O que ele deverá ter comunicado para dentro dele. Não que ateu mereça pedrada, nada disso. Mas, sinceramente, o que conforta a todos num dia como esse é a esperança de uma vida além dessa aqui, né? Seja ela como for a concepção, ou seja... Exato, independente da crença, né? Mas que a pessoa tem esperança, que ela acredite em algo, né? Observe, olhe para a natureza e perceba. Olha o tamanho do universo. Seria muito pequeno, né? Exato. Assim, a gente é um grãozinho de areia. Então, acho que às vezes as pessoas assim que são muito agnósticas, falta um pouquinho de humildade, assim, com todo respeito quem se diz agnóstico, mas eu acredito, é muito que eu falei, né, com relação à política, eu estava falando, né, dessa questão da direita e esquerda. Então, a direita a gente tem a liberdade, a esquerda a gente tem a igualdade, e eu me pergunto onde está a fraternidade. E com relação à religião, eu sou muito fã de Jesus Cristo, me considero cristão, e eu digo o seguinte: Jesus Cristo, ele não era católico, Jesus Cristo, ele não era evangélico, Jesus Cristo era judeu. E a única religião que ele pregou era o amor, meus queridos. Então, assim, vamos ter mais amor no nosso coração, vamos ter mais fraternidade, respeitar as diferenças, né, as opiniões diferentes, vamos escutar mais. Quem fala muito que nem eu, aprender a escutar. Quem não fala, aprender a se comunicar, soltar, se expressar, se posicionar. Você que é mais quietinho, se solta, se expressa, é importante. Entende? Buscar esse equilíbrio, né? Não é um equilíbrio hermético, né? A gente sabe que não existe isso. É como a natureza, é como a flor de Fibonacci. É um equilíbrio que ele está em constante mutação. Então, uma hora a gente está nos altos, outra hora a gente está nos baixos. E quanto mais a gente busca o centro dessa roda, a vida é uma roda, né? Quanto mais a gente busca o centro, mais a gente entende esse eu e esse Deus, né, que é universal, independente da religião, das escrituras que a pessoa siga, né? Certo? Falou e disse, é isso aí. Eu também amo Jesus Cristo, desde pequeno. Não conheço nada mais importante do que o amor que ele deixou, que ele plantou. Roberto Carlos até fez uma música, né? Todo dia que ele deixou, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, 1000 caminhos certos para seguir. Jesus. Então, amanhã é dia de a gente acreditar ou na ressurreição, na reencarnação, na espiritualidade, na vida em espírito, na vida em verdade, que é a verdadeira vida. E comunicar isso é muito legal, sabe? Onde a gente estiver, nada é mais importante do que comunicar esperança para as pessoas, sabe? Mas num tempo como agora, nada substitui esse grande momento. Acho que até o Instagram largou nós aqui para a gente falar isso mesmo, porque é importante compartilhar essa esperança, essa confiança num amanhã mais florido, num amanhã em que as pessoas aprenderam alguma coisa com isso. O medo da morte, o medo de ficar pobre, o medo de perder tudo, o medo de não ganhar, o medo de crescer, de não crescer. Hoje já falamos em terceira dose da vacina, já falamos
ainda morre gente, mas está na casa dos 200, 300 pessoas. Quer dizer, não é pouco, nada. Uma pessoa que morra, quem é da família, não precisa ter mais 299, né? Mas não estamos mais falando em 2.000, 3.000. E também queria zerar isso aí, que é uma conversa mais bonita, é zerar mesmo. É obrigação do poder público, obrigação das forças constituídas, zerar isso, pelo menos morte de Covid, nunca mais. As pessoas que Deus chamar é da vida, faz parte do processo. As pessoas que cumprirem a sua missão aqui na Terra, que Deus chamar para si, elas precisam ir, jovens, velhos, adultos. Mas o negócio de ficar morrendo pessoas por antecipação aqui, Covid-19, as coisas, nunca mais. Amanhã é dia de finados. A palavra finados eu não gosto muito. É dia, finados, fim. Fim de quê? O fim é sempre o recomeço de alguma coisa, como subir uma montanha, já viu? Você vai subir uma montanha, você vai no primeiro morrinho e você fala, nossa, tem mais. Uma cordilheira, aquela monte de coisa. A vida eterna também é assim. As pessoas precisam ter esperança. E também não se apegar muito às coisas que a gente sabe que não são eternas, como, por exemplo, essa vida aqui, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente puder. A gente tem que tentar fazer o máximo, desenvolver. Por isso que eu falo, se for estudar alguma coisa, comece logo. Se for treinar a oratória, comece logo. Se for treinar a escutatória, comece logo. Se for dizer eu te amo para o seu ente querido, diga hoje. Se for para não se arrepender depois, que vai chegar um dia que não vai dar tempo. Né? Quando chegar esse dia que não der tempo, não quero estar no seu lugar, entendeu? Se você não fez. Diga eu te amo hoje, abrace, beije. E se a pessoa não quiser seu abraço, seu beijo, sinta, coloca na sua cabeça, sinta-se abraçado, beijado, tá bom para mim? Mas jamais deixar de fazer o que pode ser feito, fazer hoje, o que pode ser feito hoje. Essa é a mensagem do dia dos que já se foram, dia dos mortos, né? Que está morto para os ingratos, porque Deus não fez ninguém para morrer. Deus fez pessoas para viverem eternamente, são sementes. Uma pessoa é semente de outra, não é? Então ninguém morre. Quem que morre? Nem mesmo o padre que não tem filho não morre, ele está ali, né? Vivo na comunidade, ajudando pessoas e tal. Então, quem ama, não morre. Quem amou, não morreu. Quem não amou, não sei para onde foi, que eu não quero nem saber também. Mas é isso. Certo? E, como diz o Francisco de Assis, naquele poema, Caleb, diz assim, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, mas não morrer de Covid, uma coisa que pode ser evitada, né? Então, eu quero me solidarizar com as pessoas, não só as que estão assistindo, mas que vão assistir depois, e vai ser de multidão. Então, essas pessoas todas que já disseram, eu não vou poder estar na hora, mas eu vou assistir depois, solidarizar com você, viu? Não fale a palavra finados para os seus entes queridos, mas diga o dia deles, o dia dos que partiram, os dias que descansam no paraíso eterno, o dia dos que estão junto de Deus, o dia dos que estão preparados já cumpriram a missão. Se tiver que falar finados, fale bem baixinho para não infestar o mundo de coisa negativa amanhã.